paz do Senhor Jesus! O meu nome é Flaviane Vaz e eu sou editora responsável pela revista Lições Bíblicas Adolescentes. Está chegando um novo trimestre e nós temos muita coisa boa preparada para você, para o seu ministério e para a sua classe também. Estamos terminando um trimestre, não é mesmo? O que estudamos as parábolas de Jesus. Aliás, se você está seguindo o nosso currículo, você sabe que primeiro nós falamos sobre a história da salvação. Em seguida, nós desenvolvemos a mensagem de Jesus expressa através das suas parábolas. Nessa revista, as parábolas de Jesus são vivas. Como é que foi esse trimestre? Conta pra gente, marca a gente nas redes sociais, no @editoracpad. E agora, nós vamos aprofundar o conhecimento bíblico com os nossos adolescentes. Nós preparamos uma revista que está focada no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, mas que também vai dar uma visão panorâmica das cartas paulinas do Novo Testamento. Com os adolescentes, nós vamos estudar essa revista. O apóstolo Paulo, o grande missionário, que eu estou te apresentando aqui em primeira mão. Olha esse protótipo, olha como ficou bonito. A nossa comentarista é Daniele Soares. Ela é membro da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ela é mestre em teologia, escritora e professora de escola dominical. Paulo foi um grande missionário. Foi o maior missionário, da igreja primitiva, que levou o evangelho para além das fronteiras. E nós vamos estudar a sua vida, a sua obra, o seu ministério e o seu legado durante esse trimestre. Paulo também era chamado de Saulo. Por quê? Porque Saulo era o seu nome hebraico e ele ficou mais conhecido pelo seu nome grego, que é Paulo. Então, tanto Saulo como Paulo se referem à mesma pessoa. A sua história, a sua trajetória está dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas era médico, escritor, ele também escreveu o Evangelho segundo Lucas e ele era amigo de Paulo e acompanhou ele durante as viagens missionárias. Nós sabemos que os pais de Paulo eram judeus, mas ele é chamado de judeus das nações. Isso por quê? Porque ele não nasceu propriamente em Israel. Ele nasceu ali na capital da província romana da Cilícia, na cidade de Tarso. E ali ele cresceu. Tarso hoje, essa região de Tarso, da Cilícia, corresponde hoje a um território da Turquia. E ali ele cresceu conhecendo e tendo contato com a cultura grega, mas quando ele se tornou adolescente, a Bíblia diz que ele foi estudar com Gamaliel. Então, provavelmente, ele se mudou para Jerusalém e lá ele passou a sua adolescência estudando com um grande rabino, com um grande mestre, que nós sabemos que se chamava Gamaliel. Isso está ali em Atos 22, versículo 3. E ali Paulo vai crescendo, ele vai tendo uma formação judaica, ele já teve contato com a cultura grega na sua infância e ele vai se tornar ali um judeu fiel, um judeu zeloso e ele se torna um fariseu. O fariseu, gente, ele é um judeu comprometido com o cumprimento da lei. E a Bíblia diz que Paulo era um fariseu cheio de zelo, Então ele se preocupava em cumprir a tradição judaica, em cumprir a lei de Moisés. Mas acontece que Paulo vai se converter, porque ele vai ter um encontro com Jesus. E esse encontro muda a sua vida para sempre. Nós também precisamos destacar que Paulo, ele se torna um apóstolo, mas ele é cidadão romano, ele é poliglota, ele sabe 4 idiomas pelo menos, O hebraico, o aramaico, o grego e muito provavelmente o latim também. Então ele falava esses idiomas e ele vai viajar por diversas regiões do Império Romano pregando o Evangelho.
Essas cidades, essas regiões existem até hoje. Nós temos lugares que são pesquisados por arqueólogos, por historiadores, como por exemplo o Areópago de Atenas, né? As ruínas, no caso do Areópago de Atenas, né? As ruínas do antigo templo da deusa Diana, que é citado no livro da Carta aos Efésios. Então ali, que hoje fica ali na Turquia, fica ali próximo da região da Turquia. Enfim, é um trimestre muito rico, com muitas curiosidades históricas, arqueológicas, que podem ser compartilhadas com os adolescentes. Deixa eu te mostrar um pouco da nossa revista. Olha aqui. Ela foi preparada com muito carinho, né? Está uma riqueza, né? A diagramação está muito bem feita. E eu quero destacar para você o sumário. Dá uma olhadinha aqui. A primeira lição é sobre a igreja e a época do apóstolo Paulo. E é muito importante a gente contextualizar o contexto histórico, cultural, geográfico, em que vai se desenvolver o livro, né, as narrativas que estão presentes no livro de Atos dos Apóstolos. A lição número 2 é a grande mudança de perseguidor a perseguido, que é quando Paulo tem um encontro com Jesus e, por se tornar cristão, ele também vai sofrer perseguição. A lição 3 é os primeiros passos de Paulo, mas isso dentro da fé cristã. Então a gente vai falar sobre os primeiros anos entre a conversão de Paulo e a chegada dele em Antioquia, né? O que a Bíblia diz, o que a pesquisa bíblica pode trazer para a gente sobre esses primeiros anos de Paulo como cristão. Então essa lição 3 vai falar sobre isso. A lição 4 e 5 são vinculadas, porque é sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Então, na lição 4 é uma visão panorâmica da viagem de Paulo, e a lição 5 é o destaque de algumas histórias, alguns milagres, né, alguns pontos que merecem ser destacados dessa primeira viagem. E essa mesma dinâmica vai acontecer mais na frente, referente à segunda e terceira viagem. Mas aqui, olha, a lição 6 é sobre o concílio em Jerusalém. E por que essa lição é importante? Porque é determinante para a expansão do evangelho e da pregação do evangelho entre os gentios. Então, nós não poderíamos estudar o livro de Atos sem falar do concílio em Jerusalém. A lição 7 e 8 é sobre a segunda viagem missionária de Paulo. A lição 9 e 10 é sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Já a lição 11 é sobre as prisões e o julgamento de Paulo em Roma, né? A 12 é sobre os amigos e cooperadores de Paulo e a 13 é sobre o legado do apóstolo Paulo. Mas eu quero destacar mais alguns detalhes para você. A primeira lição é sobre a igreja e a época do apóstolo Paulo. Por quê? Porque antes de falar do apóstolo, nós precisamos falar sobre a igreja primitiva. Então essa lição vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o Pentecostes, sobre a expansão da igreja dentro desse contexto do Império Romano, né? E aqui, o que a gente precisa entender? O Império Romano era a maior potência mundial da época. Era um território gigantesco que envolvia a Europa, a Ásia Menor e o norte da África. O apóstolo Paulo vai transitar pelo Império Romano, mas primeiro nós temos que explicar o que é ele, né? O que é esse império, né? E nós vamos destacar o que nessa lição? Hoje em dia, por exemplo, a ferramenta de comunicação mais usada pelos adolescentes é o WhatsApp, mas naquela época a melhor ferramenta de comunicação eram as cartas. E é por isso que no Novo Testamento nós temos muitas cartas escritas pelos apóstolos, não só por Paulo, mas também por Pedro, né? Por João. Então é importante a gente destacar isso, os meios de comunicação do Império Romano, as estradas romanas. Você sabia que na época da igreja primitiva, as estradas romanas tinham milhares de quilômetros? Elas foram abertas para facilitar o trânsito do exército do Império, mas elas também facilitaram o trânsito da igreja, dos irmãos, dos missionários, e a pregação do Evangelho se expandiu, porque os irmãos da igreja primitiva transitavam por essas estradas além das vias marítimas e das vias fluviais. Então esse poderio econômico, político, militar do Império Romano foi favorável à expansão da pregação do Evangelho.
né? A circulação das cartas, a circulação dos irmãos. Então esse é o ponto principal da lição 1, a contextualização do contexto histórico, político, geográfico, cultural, né? E aqui, por exemplo, uma coisa importante, para entender a posição social do apóstolo Paulo. No Império Romano, a maioria da população era formada por escravos, que dependendo da tradução da Bíblia, vai chamar de servos ou vai chamar de escravos mesmo. Cerca de 80% da população dentro do Império eram escravos. Dentro dos 20% de pessoas livres, alguns eram trabalhadores, né, com determinados ofícios, e outros eram militares, né, outros eram políticos. Dentro desses 20%, nem todo mundo era cidadão romano, né? Só poderia ser cidadão romano quem não fosse escravo, mas nem toda pessoa livre era cidadão romano. E Paulo era um cidadão romano, ele era livre, era cidadão romano de nascimento e ele também tinha um ofício, que ele era o fazedor de barracas. Então é importante destacar isso, que Paulo nasceu em uma época, ele nasceu em um contexto cultural e ele usou tudo que estava disponível na sua época para pregar o Evangelho. Agora, eu quero destacar para você a lição 12, é muito importante. Veja bem, os amigos e cooperadores do apóstolo. Paulo teve muitos amigos, teve muitos cooperadores ao longo do seu ministério, tanto homens como mulheres, e essa lição vai tratar disso. Dá uma olhadinha aqui nessa, a gente dividiu assim a lição, os homens, as mulheres, e dividimos aqui, olha, o casal missionário. Então, por exemplo, deixa eu te explicar. A Bíblia cita diversos colaboradores. Nessa lição, nós vamos destacar 7 homens, né? Que são eles: Lucas, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, Filemon e Tíquico. São 7 colaboradores atuantes no ministério do apóstolo Paulo. Agora, as mulheres são citadas diversas vezes, tanto no livro de Atos como nas cartas paulinas. Muitas mulheres são citadas, às vezes, apenas o nome, como, por exemplo, Cláudia, que é citada em 2 Timóteo 4:21, Ninfa, que é citada em Colossenses 4:15, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside, né, que são citados em Romanos 16. Então aqui nós temos diversas mulheres. Lucas destaca, por exemplo, que mulheres da alta sociedade se converteram em Tessalônica e em Bereia. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 4 e versículo 12. Né? E nós temos aqui, o que nós temos com isso? Que a pregação do Evangelho alcançou tanto homens como mulheres. E que a igreja é formada por homens e mulheres que sempre colaboraram na obra do Senhor. Dessas mulheres, nós vamos destacar Lídia, Dâmaris e Febe aqui dentro da lição, tá bom? E não poderíamos deixar de falar do casal missionário, que é Áquila e Priscila, né? Ou Priscila e Áquila, né? Como é mencionado na Bíblia também. Esse casal foi expulso de Roma através de um decreto do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma. Então eles tiveram que sair de Roma e foram para Corinto. Lá em Corinto eles conheceram o apóstolo Paulo. O Paulo se hospedou com ele, eles se tornaram amigos. Eles também tinham a mesma profissão, que era fazedor de tendas ou fazedor de barracas, né? E ali eles vão se tornar um membro atuante da igreja na cidade de Éfeso. Então, nessa lição, os adolescentes vão ter uma visão panorâmica de quantos inúmeros colaboradores que Paulo teve no seu ministério e entender que a igreja é um lugar de comunhão, o ministério é um lugar de comunhão. Nós precisamos de pessoas para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus para a igreja é a união, é a comunhão. Então, essa lição ela vai perpassar por esses conceitos. E por fim, e muito importante, eu quero que você preste atenção nessa lição 13. Essa lição 13 vai dar uma visão panorâmica de todas as cartas paulinas que foram produzidas e estão no nosso Novo Testamento, estão na Palavra de Deus. A lição número 13, ela vai falar o que aconteceu com Paulo após o seu julgamento em Roma. A gente sabe que Paulo foi preso, e ele foi julgado e ele foi solto. Então, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois de Atos capítulo 28?
Essas informações estão dentro das cartas paulinas. Então, aproveitando esse enredo, nós vamos dar uma visão panorâmica dessas cartas. Por exemplo, aqui a gente vê algumas informações da vida de Paulo. A gente sabe que ele teve em algumas localidades. Ele esteve em Creta, isso está lá na carta de Tito. Ele esteve em Mileto, isso está na carta de 2 Timóteo. Ele esteve em Éfeso, também está na carta de 2 Timóteo. Em Troade. Ele esteve em Filipos, isso é citado na carta de 1 Timóteo. Ele esteve em Nicópolis, isso é citado na carta de Tito. Depois desse período que ele circulou, ele foi preso novamente e ele foi condenado, né? A Bíblia não diz, mas a tradição aponta que ele foi decapitado ali por volta do ano 68. Só que ele partiu cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado e deixando um grande legado para a igreja. Se você considerar, o Novo Testamento tem 27 livros. Desses 27 livros, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. E é muito importante que o adolescente perceba e entenda essa visão panorâmica. Vamos lá, aproveita que eu vou te explicar aqui na ordem cronológica em que as cartas foram feitas. Primeiro, Paulo escreveu 6 cartas. Ele escreveu a carta de Gálatas antes do Concílio de Jerusalém, ali por volta da década de 40 depois de Cristo. Depois ele escreveu a carta de 1 Tessalonicenses. Ele estava em Corinto quando escreveu essa carta. E ele também vai escrever a carta de 2 Tessalonicenses de Corinto, isso por volta ali do ano 52, 53 depois de Cristo. Depois ele vai escrever a carta de 1 Coríntios. Ele escreve essa carta de Éfeso. Ele está lá em Éfeso quando ele escreve essa carta de 1 Coríntios para a igreja que está na cidade de Corinto. E ele vai escrever a carta de 2 Coríntios por volta de 56 depois de Cristo, quando ele está na Macedônia. E escreve a carta aos romanos, que são os cristãos que estão em Roma, né? Ele vai escrever essa carta quando ele está em Corinto, por volta de 58 depois de Cristo, né? Então, isso é só para a gente aquecer aqui. Primeiro, ele escreve 6 cartas, uma para cada cidade, né? Ele está escrevendo para a igreja que está naquela cidade, e cada carta dessa tem um tema principal em que Paulo está desenvolvendo. Esses temas principais estão destacados aqui na sua revista. Em seguida, Paulo vai ser preso. Ele vai chegar a Roma, né? Ele está em prisão em Roma, e de lá ele vai escrever as cartas que são conhecidas como as cartas da prisão. Então, a primeira carta da prisão que a gente vai destacar é de Colossenses. É quando ele está preso em Roma e ele escreve para a igreja que está em Colossos. Ele também vai escrever a carta de Efésios, a carta a Filemon e a carta à igreja que está em Filipos, a carta aos Filipenses. Então, essas 4 cartas ele escreve enquanto ele está na prisão em Roma. E, por fim, nós temos aqui as cartas pastorais, né? As cartas que foram escritas para líderes que eram pastores na sua igreja local, que é a carta de 1 Timóteo, que é escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo, a carta a Tito, que é escrita ali entre 63 e 67, e a última carta do apóstolo Paulo, que é a carta de 2 Timóteo, escrita ali por volta de 67 ou 68, quando já estava muito próximo, né, da sua morte. Então essa é a última carta do apóstolo Paulo. Através disso, os adolescentes vão ter uma visão panorâmica de quase todo o Novo Testamento, né? Eles já estudaram a mensagem dos evangelhos, eles já estudaram a mensagem de Jesus, e agora, nesse trimestre, eles vão estudar a vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, a sua obra, conhecendo o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas também. Existem alguns livros que a gente vai te indicar. Você pode separar esses livros e começar a pesquisar neles enquanto está preparando as suas aulas. Tem o livro Jesus, o Senhor segundo o apóstolo Paulo, uma síntese teológica do Gordon Fee. Nós temos também o livro Paulo, o Príncipe dos Pregadores. Tem também o livro A Vida e os Tempos do apóstolo Paulo.
tem um livro muito importante que vai te ajudar muito a entender toda a geografia bíblica e toda a visão panorâmica da Bíblia, que é o Panorama da Bíblia. E também um livro muito especial que eu sempre indico, que é o Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. E ele tem uma abordagem que explica a cultura, as profissões, as estradas, como era a vida no cotidiano. Então ele sempre tem uma informação importante para enriquecer a sua aula. É importante destacar que toda essa revista utiliza a versão bíblica NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, porque tem uma linguagem mais simples e mais acessível aos adolescentes, tá bom? Você pode, sempre que você for preparar a sua aula, entrar no nosso site oficial www.escoladominical.com.br e lá você vai encontrar um subsídio especial em complemento. Além de tudo que já tem na sua revista, toda semana eu disponibilizo para você uma ferramenta para complementar a sua revista, para você preparar a sua aula, aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Então você pode acompanhar o nosso conteúdo ali no nosso site oficial. E também não se esqueça, na nossa revista Ensinador Cristão, todo trimestre nós publicamos uma dinâmica especial separada só para você lá. Então, acesse, compre a sua revista, adquira a sua revista Ensinador Cristão, que ali você vai encontrar um artigo especializado dentro do tema da sua revista e vai encontrar também uma proposta de dinâmica que você pode desenvolver com os seus alunos. Bom, sempre que você quiser, você pode publicar fotos utilizando a nossa revista de adolescentes, dando aula na sua turma, uma foto mostrando como você está desenvolvendo a dinâmica, a proposta pedagógica e marcar a gente nas redes sociais, @editoracpad. É muito bom para nós acompanhar o seu trabalho. E se você precisar, entre em contato comigo. O meu e-mail está bem no expediente da revista e nós temos toda a alegria de atender a todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor frutifique o seu ministério, que o Senhor abençoe a sua classe cada dia mais. Eu tenho certeza que vai ser um trimestre de grande aprendizagem, de grande crescimento, tanto para você como para os seus alunos. Vamos lá, vamos estudar e aprender com o grande apóstolo Paulo.